A Bíblia Sagrada é a base para todas as coisas, tá certo? Então a palavra de Deus está falando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 30. Respondeu-lhes Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Nós lemos uma palavra aqui que fala a respeito do bom samaritano, e na verdade é uma parábola. Jesus falou aqui esta parábola do bom samaritano para expressar estas verdades a respeito do socorro, né, que Deus fez para com a humanidade. Porque todos nós sabemos que a humanidade se perdeu, né, o ser humano se perdeu. E Deus providenciou então esse projeto, esse plano para resgate, para resgatar a humanidade. E é isso que eu quero falar aqui neste programa, é isso que eu quero falar aqui nesta hora, a respeito deste assunto. Quando estavam no Éden, Adão e Eva no Éden, a Bíblia diz que ambos pecaram. E aí toda a humanidade ficou destituída da glória, da presença de Deus. E o homem, estando afastado, então necessitava de um resgate, necessitava de uma salvação. E essa salvação foi providenciada pelo próprio Deus. E Jesus, em suas parábolas, vinha expressando estas verdades. Ele falou várias parábolas, né, a respeito desse resgate, a respeito da salvação, a respeito do plano de salvação. Quando ele fala ali a parábola das dracmas, a parábola da ovelha perdida, né? E sempre no encerramento dessas parábolas, Jesus sempre fala de uma festa por um pecador que se arrepende. Então Deus se alegra quando alguém se arrepende, Deus se alegra quando alguém se entrega e reconhece a salvação que é vinda de Deus. E nesta parábola Jesus começou a explicar a eles a respeito desse homem. Ele comparou aqui a situação deste homem que descia de Jerusalém para Jericó, um fato que havia acontecido, e Jesus então expressa aqui este fato a respeito deste assalto, do que aconteceu na vida deste homem, que a Bíblia não dá o nome deste homem, nem dele e nem o nome também do bom samaritano. E também a Bíblia não dá o nome aqui do sacerdote e nem do levita, apenas a função deles, né? Ou a Bíblia fala aqui a respeito das características desta pessoa. Ele descia então de Jerusalém para Jericó. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta palavra é que Jerusalém ficava em cima e Jericó, a cidade de Jericó, ficava mais embaixo. Então nós aprendemos aqui que nunca devemos sair de cima e descer, porque se descermos espiritualmente, perderemos a bênção. Se descermos, perderemos a nossa vitória. Então vamos permanecer sempre num nível espiritual abençoado, elevado na presença de Deus, para recebermos as nossas bênçãos. Mas este homem, a Bíblia diz que ele desceu, ele saiu de Jerusalém e desceu para Jericó, ia descendo na verdade, e ao descer para Jericó, no caminho, ele foi assaltado. Os salteadores ali estavam, à espreita. Os salteadores estavam escondidos nos penhascos, nas rochas ou no caminho. Lá estavam eles, aguardando quem passasse por ali. Era um lugar difícil, era um lugar perigoso. Tanto é que quando a Bíblia fala aqui que passou o sacerdote, passou o levita, a palavra diz que eles passaram de passos largos. Isto é, eles estavam apressados. Por quê? Porque o lugar era perigoso. Quando você passa por um lugar perigoso, passa por um lugar onde as pessoas dizem se cuide ao passar por ali, né? Você não vai passar devagarinho, você não vai parar no meio do caminho, não. Você vai de passos largos, para que o quanto antes sair daquele local, melhor para você. Então assim fazia o sacerdote e também o levita, devido ao perigo daquela estrada, daquela localidade. Mas o certo é
que era um lugar perigoso. E aqui nós vimos uma comparação com o mundo. O mundo é um lugar perigoso. E nós estamos caminhando, né? Você está caminhando, a igreja está caminhando neste mundo, que é um lugar perigoso. É um lugar onde existem muitos assaltantes, é um lugar onde existem pessoas maldosas. Estamos vivendo em um mundo de muita maldade. Estamos vivendo em um mundo onde o mal está crescendo cada vez mais. E os bons e a bondade e a misericórdia está sendo esquecida. Muitas pessoas nem lembram mais da bondade e da misericórdia, porque o mal está se instalando na terra. Mesmo porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, o mundo está aí à mercê de Satanás. Mas a igreja está aqui. A igreja foi fundada, foi inaugurada por Jesus lá na cruz do Calvário. E a igreja é a grande força militante de Deus na terra. A igreja é a força que reprime o mal na terra. Nós somos portadores do Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja. Quando eu falo nós, refiro-me à igreja. A igreja não é uma pessoa só. A igreja é um conjunto de membros. Quando você lê nas cartas de Paulo, lá aos Coríntios, ele começa a falar ali, comparando a igreja a um corpo, a qual tem muitos membros. Então a igreja, ela é reconhecida na palavra como um corpo, e esta é a verdade. A igreja não é só uma pessoa, a igreja é um corpo cheio de membros, onde eu faço parte desse corpo, você faz parte desse corpo, e é conhecido como o corpo de Cristo Jesus. A igreja, ela é conhecida também na Bíblia como um rebanho. E um rebanho não é composto por uma só ovelha. O rebanho, ele é composto por inúmeras ovelhas, a qual Jesus é o sumo pastor. Por isso que o salmista Davi, lá no Salmos 23, diz: o Senhor é o meu pastor. Quando ele está dizendo o Senhor é o meu pastor ali, ele não está puxando para o seu individualismo, né? A conotação bíblica de Davi, ou da expressão de Davi, referia-se a um rebanho. Quando ele dizia nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, Davi estava ali se colocando ao lado de mais ovelhas. Isto é, em outras palavras, ele estava dizendo: eu faço parte deste rebanho, a qual o Senhor é o pastor. Então nós fazemos parte de um grande rebanho do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte deste rebanho. E se não faz parte, se você está às margens desse rebanho, fizemos um convite para que você entre para este rebanho, para que você venha participar das bênçãos, você venha participar dos pastos verdejantes, você venha participar das bênçãos do Senhor. A igreja também é conhecida na Bíblia como um edifício. O próprio apóstolo Paulo fala deste edifício, a qual Cristo é o construtor. A igreja também é conhecida na Bíblia como um grande exército, a qual Cristo é o grande comandante, é o general deste exército que está marchando. A igreja, ela é conhecida de várias formas na Bíblia, na palavra de Deus. Então eu faço parte, você faz parte desta igreja. E falando aqui de corpo, a igreja então é o organismo vivo de Deus andando na terra. E você precisa fazer parte desta igreja. Você precisa fazer parte deste corpo vivo de Cristo Jesus, que é a igreja. Estamos falando aqui a respeito da parábola do bom samaritano. É como que Jesus fez para inaugurar esta igreja, para fundar esta igreja, para dar início a esta igreja que já estava no projeto, no plano de Deus, desde a eternidade. Quando você lê a palavra de Deus, você já entende, você subentende no contexto geral da palavra que a igreja já estava no projeto de Deus. Quando a Bíblia chama de santos, quando a Bíblia fala os santos de Deus, refere-se tanto a anjos, milhares e milhares de anjos criados por Deus,
mas também refere-se à igreja. Em muitas partes refere-se à igreja. Quando você vai lá para o livro de Judas, nós encontramos Judas que estava lá pregando, e Judas fala a respeito das profecias de Enoque. Quanto a estes, no verso 14, do livro de Judas, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E o que Enoque profetizou que Judas fala ali no seu livro? Ele está dizendo, ele vem, está referindo-se a Jesus, ele vem com os seus santos para fazer julgamento. Então a expressão santos ali refere-se também à igreja do Senhor. Agora, quando foi que Enoque profetizou isso? Foi bem antes de Abraão existir. De Abraão, antes de Isaac, antes de Jacó, foi antes de Moisés. Já havia sido dito sobre a igreja, sobre os santos. A igreja já existia no plano, no projeto de Deus. Porque veja bem que a profecia de Enoque está se referindo ao julgamento final, ao juízo final que virá depois do arrebatamento, Ainda estamos aqui, aguardando o arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, começam os 7 anos, divididos em 3 anos e meio. 7 anos de bodas do Cordeiro na eternidade e 7 anos aqui na terra de grande tribulação. Alguns pensam, o que vamos fazer no céu, nesses 7 anos de bodas de Cordeiro? Alguns pensam, vamos passar em uma mesa, comendo, se alimentando, comidas celestiais. O que vai acontecer nesses 7 anos? É bem tranquilo, a palavra de Deus nos explica. Está no livro do Apocalipse, que após a igreja ser arrebatada, vai ser aberto os selos. Vai ser aberto os 7 selos, vai ser tocado as 7 trombetas e vai ser derramado as 7 taças da ira de Deus. Isso que vai acontecer no período de grande tribulação. E nós, a igreja, os santos, como diz Judas lá no seu livro, nós, os santos, estaremos vendo estes acontecimentos. Isso é bodas de Cordeiro. Estaremos vendo a abertura dos selos, vendo o toque, ouvindo o toque das trombetas, e vendo o derramar das taças da ira de Deus. Isso tudo nós vamos ver. Então isso é bodas de Cordeiro, isso é estar lá nesses períodos, nesses 7 anos. E aí passa esses 7 anos, aí então vem o milênio, o milênio de paz, e após então que virá o juízo do grande trono branco. E Judas já falava disso. E ali aparece então os santos, que é a igreja, o organismo vivo, do qual eu estou falando aqui nesta manhã, nesta programação. Esta igreja que Jesus está falando aqui nesta parábola, Porque existiu uma grande rebelião. Essa rebelião você conhece, aconteceu na eternidade. Esta rebelião se deu lá quando Lúcifer, que era o anjo de luz, e esse anjo de luz então convence uma terça parte de anjos, que se tornam então em anjos caídos, e aí se transforma e se cria essa rebelião. E esta rebelião se instalou na eternidade, levando uma terça parte. E aí o que acontece? Todos aqueles então que fazem parte desse sistema de rebelião pertencem a esses que estão lá, que são chamados para fora desta rebelião. E quando ele sai desta rebelião, do sistema de Satanás, do sistema de Lúcifer, e vem para a igreja e serve a Jesus, aceita Jesus como Salvador, ele está saindo de fora, para dentro. São chamados para dentro da igreja. Então isso é a palavra eclésia, igreja, chamados para fora. Então ela tem 2 conotações: chamados para dentro da igreja ou chamados para fora do sistema de Satanás. Muito bem, então a palavra de Deus está nos esclarecendo estas verdades. E aqui Jesus começa a falar esta parábola do bom samaritano a respeito deste homem que foi assaltado na metade do caminho, ou no caminho. Ele foi assaltado no caminho. Isso refere-se à humanidade. A humanidade, ela foi assaltada.
A humanidade, ela foi surpreendida por Satanás, aprisionada. Quando chegou lá no Éden e fez a proposta para Eva, e depois fez para Adão, a Eva fez para Adão a proposta, ali ocasionou a queda, aconteceu a queda. E esse é o assalto, a humanidade foi assaltada, deixando quase meio morto. Foi o que diz a parábola. E Jesus está se referindo a isso, dizendo, tentando explicar a respeito da humanidade que fora assaltada e estava ali moribunda. A humanidade estava gemendo, quase morrendo, por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas aí vem os salvadores, vem os sistemas providenciados pelo próprio Deus, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E veio a providência de Deus para o resgate daquele homem moribundo, para o resgate da humanidade. Há um projeto de Deus. E Deus traçou esse plano. Então o que acontece? Quando apareceu o levita e o sacerdote, e apareceram, viram aquela situação, observaram aquele homem machucado, aquele homem moribundo. Eles observaram aquele homem sofrendo, com dores, com dificuldades. Mas a palavra é bem clara. Jesus disse que estes vieram, viram a situação e passaram de largo. Não atenderam, não socorreram. Isso aqui, meus irmãos, refere-se à lei, né? Refere-se à lei e ao sacerdócio. Pastor, agora o senhor está dizendo então que o sacerdócio e a lei não tinham validade. Tinham validade. Deus estabeleceu e instituiu o sacerdócio e instituiu a lei. Porém, o sacerdócio e a lei foram se desgastando com o tempo. Isto é, não tinham força de salvação completa. Apenas aplacava, apenas segurava um pouco. Era isso que acontecia. E Deus fez isso para trazer a humanidade até Jesus, ou até o tempo de Jesus. Então a lei e o sacerdócio serviram até chegar Jesus. Então a lei veio até ali, serviu de aio, como diz a palavra, né? Aio quer dizer um elo que liga. Então veio se ligando até chegar Jesus. Eles faziam os sacrifícios, traziam um animal precisava ser morto, ou 2 ou 3, conforme o número dos familiares. E as pessoas achavam, após o sacrifício, agora está tudo resolvido, e continuavam nas suas vidas, e continuavam errando, e continuavam pecando, e o pecado continuava ainda ali, porque o sangue de um animal não conseguia extirpar, aniquilar o pecado. O sangue de um animal apenas encobria. Então era um tempo até chegar à verdadeira salvação. Isso era o sacerdócio e era a lei. E a lei dizia que era dente por dente e olho por olho. Então a lei matava, né? A própria Bíblia diz, né, que a letra mata. A letra que mata, que a palavra diz, era a lei, o sistema da lei. Era aquela letra da lei que matava. Porque era olho por olho, dente por dente. Eram apedrejados, eram pegos em pecado, eram apedrejados, mas continuava ali aquela situação. A nação de Israel e os povos em geral continuavam ainda sem uma salvação completa. Então o que Jesus está falando nesta parábola do bom samaritano, ele está referindo-se a isso, que a humanidade foi assaltada, a humanidade estava gemendo, a humanidade estava caída, a humanidade estava ali sangrando, padecendo dores, moribunda, quase morrendo, porque a Bíblia diz que o assaltante deixou quase, ou meio morto, ainda bem que não morreu totalmente, estava meio morto. E assim estava a humanidade. Mas a Bíblia diz que Jesus começa a falar nesta parábola que veio então o sacerdote e o levita, viram a situação, passaram de largo. Veio o sistema da lei, veio o sistema do sacerdócio,
né, e não teve força total de salvação, mas ajudou a chegar até ali. Porque todas as coisas de Deus são boas. Então Jesus se apresenta agora para os judeus, aqui nesta parábola, como o salvador do assaltado, como o salvador do homem moribundo. O homem moribundo refere-se a toda a humanidade, não só aos judeus, mas toda a humanidade. E agora Jesus se apresenta aqui dizendo, casualmente passava por ali, né? Descia, aproximou dali um homem, um samaritano, que passava de viagem. Ele não tinha nenhum compromisso com aquela situação, porque Deus não tinha nenhum compromisso com a humanidade. A salvação foi dada de graça para nós. Deus nunca deveu nada para nós. Pelo contrário, nós, a humanidade, é que devemos para Deus. Nós, a humanidade, é que devemos para o Senhor. Então Jesus apresenta-se aqui como Salvador, e Ele é o Salvador. E se aproximou daquele homem ferido, se aproximou do homem machucado. Foi o que Jesus fez, nasceu lá em Belém da Judéia, quando Jesus dizia para o cego, veja. Quando Jesus dizia ao paralítico, levanta e anda. Quando Jesus dizia para o leproso, sê limpo. Quando Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou, ali estava o bom samaritano, curando as feridas do assaltado. A humanidade fora assaltada. Mas Jesus, como o bom samaritano, se apresentou sarando, curando as feridas, e não só sarando, curando as feridas, mas salvando o assaltado. Porque a Bíblia diz que ele colocou sobre a sua cavalgadura e o levou até a estalagem. A cavalgadura era a locomoção, né? A cavalgadura era o veículo que conduziria, que estava conduzindo aquele ferido, aquele machucado até a estalagem. Nós sabemos na simbologia bíblica que a estalagem é o céu. A estalagem é o lugar seguro, é o lugar de Deus, é a bênção. E o que nos conduz até esta estalagem? O bom samaritano, Jesus, coloca você, coloca eu, coloca toda a humanidade sobre sua cavalgadura, né? Podemos comparar aqui cavalgadura, o meio de locomoção que nos leva até Deus, que nos leva até o lugar seguro, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Aqui está a nossa condução, o nosso veículo que nos leva até Deus, é a palavra do Senhor. É porque ela é bálsamo, ela é o azeite, a palavra é o vinho que nos alegra, a palavra nos sustenta. E Jesus disse, colocou sobre a cavalgadura e levou-o até a estalagem. Então esse é o trabalho do bom samaritano. Esse é o trabalho que Jesus fez. Deixou lá no céu, na eternidade, deixou sua glória, os seus atributos, deixou tudo lá e veio em busca da ovelha perdida. Veio em busca da dracma que havia se perdido. Veio em busca do filho pródigo que havia se afastado. Situação da humanidade. Veio em busca desse ferido aqui que foi assaltado no caminho. Esse é o símbolo da humanidade. Mas graças a Deus que enviou o bom samaritano. E o bom samaritano está aqui nesta manhã. O bom samaritano está aqui nesta palavra para te socorrer, para te ajudar. E esta salvação, ela é generalizada, ela está espalhada pelo mundo. Basta você dar crédito à palavra de Deus. Basta você ouvir a voz de Deus e entregar a sua vida para Jesus. Entregar a tua vida ao Senhor. E a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A igreja é um organismo vivo. E muitos já têm se tornado membros desta igreja. E você precisa também se tornar membro deste corpo, para você pertencer, porque nesse corpo corre um sangue nas veias desse corpo espiritual chamado igreja. E qual é o sangue? É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro, que corre nesse corpo, nas veias desse corpo.
Então você não pode ficar fora deste corpo, você não pode ficar longe, você tem que estar junto, participando deste corpo espiritual que é a igreja. Então, meus irmãos, eu deixo esta palavra. Está aqui a parábola do bom samaritano, referindo-se a Jesus, que desceu da eternidade, passou por aquele caminho que é o mundo, onde estava toda a humanidade assaltada, cabisbaixo, sofrendo, a humanidade quase morrendo. Mas aí vem Jesus, o bom samaritano, e cura as feridas. Coloca o azeite, coloca o vinho. Jesus cura as feridas e coloca sobre a cavalgadura e conduz até um lugar seguro, e conduz até a salvação eterna.